Queridos, boa tarde. Passando por aqui para dividir com vocês um texto que eu escrevi ontem. Me veio uma sequência de perguntas e eu fui escrevendo à medida que elas foram vindo e pensei em dividir com vocês. Eu acho que são perguntas que vale a pena a gente se fazer, vale a pena. Eu não coloquei resposta nenhuma, eu coloquei apenas alguns trechos bíblicos, alguns textos, né? Alguns versículos que Deus nos responde algumas dessas perguntas, mas tem outras que são pessoais, tem outras que cabe a cada um de nós decidir. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a livre escolha de escolhermos pela nossa própria vida. Quando a gente lê em Gênesis que Deus nos deu o domínio, o controle do planeta, né? Ele falou assim, dominem, subjuguem o planeta, né? É o planeta, não é um ao outro. Nós não temos, não nos é dado autoridade da parte de Deus, autorização para a gente dominar a vida do outro ou governar a vida do outro. Mas nos é dado sim da parte de Deus a autorização para nós governarmos a nossa própria vida, nós decidirmos a nossa própria escolha, né? As nossas crianças, enquanto elas são pequenas, enquanto são crianças, não são adultos, nós temos a obrigação, como adultos, de encaminhar as crianças da melhor forma possível. Mas quando nós somos adultos, quando se trata de adultos, cada um de nós, nos é dado livre-arbítrio e cabe a nós escolhermos o que nós queremos. O que você quer é minha pergunta para você hoje. O que eu quero? Ontem foi o que eu acordei, não acordei não, na verdade foi no meio do dia que me veio uma sequência de perguntas, né? E eu coloquei aqui. E aí eu fui respondendo uma a uma, mas eu deixei em aberto para cada um de nós a gente poder ouvir, ler e se perguntar, né? E pensar no assunto. Eu acho que são perguntas muito pertinentes a esse momento que a gente está vivendo, a esse frenesi de internet, de influências de internet, tudo que é tipo de rede social, mal acabou de lançar uma, é lançada outra, e outra, e outra, e outra, né? E isso só vai aumentar, na verdade, né? Na verdade, a tecnologia só vai acelerar cada vez mais. Porém, o alvo de Deus na nossa vida, o projeto dele para a gente não muda. A tecnologia muda, as vias romanas mudam, elas deixam de ser estradas de terra e passam a ser estradas metafísicas, né? A internet, no caso, e vai cada vez aumentar mais. Mas eu queria deixar essas perguntas para a gente pensar sobre elas, porque são perguntas que inerentes à vida, independentes da época, né? Eu coloquei assim: qual o melhor dos investimentos? Jesus investiu na bolsa de valores da sua vida e da minha vida? Ou ele investiu na bolsa de valores da opinião alheia? Quanto Jesus investiu na bolsa de valores da opinião alheia? Quanto Jesus investiu na sua e na minha vida? Qual a diferença entre esses dois investimentos? Quantas vezes paramos nossas vidas para pensar na opinião do outro? Quanta energia investimos para tentar descobrir a opinião do outro? Quanto de dinheiro gastamos para tentar comprar a opinião do outro? Quanto esforço gastamos em tentar formar a opinião do outro? Quanto tempo gastamos em tentar mudar a opinião do outro a nosso favor? Quanto tempo, energia ou dinheiro devo investir na opinião do outro? Quem tem essas respostas? Quem é o meu modelo? Quem é a minha fonte? Quem é o meu referencial? Quem vou copiar? Quem vou modular? Quem vou seguir? Jesus é a minha fonte suprema. Jesus é meu grande herói. Jesus é o meu referencial. Jesus é o meu salvador. Jesus é o meu melhor amigo. A Jesus eu vou copiar. A Jesus eu vou modular. O que Jesus fazia com a opinião do outro? Qual espaço Jesus dedicava para a opinião do outro? Quanto tempo, energia ou dinheiro Jesus investiu na opinião do outro?
Quanto tempo Jesus investiu em marketing pessoal, visando a melhoria da opinião alheia ou da opinião pública sobre si mesmo? Jesus foi traído por um grande amigo. Jesus foi vendido por um punhado de dinheiro. Jesus foi vendido por aqueles que curou. Jesus foi traído por aqueles que abençoou. Jesus foi incompreendido por aqueles que amou. Jesus foi abandonado por todos no momento de sua grande dor. Foi considerado um endemoniado. Foi considerado um blasfemo. Foi crucificado no meio de 2 bandidos. Foi considerado como um criminoso hediondo. Foi considerado digno de cadeira elétrica ou cruz. Quanto tempo, dinheiro e esforço Jesus investiu nos formadores de opinião tradicionais ou nos formadores de opinião profissionais? Quanto tempo, dinheiro e esforço Jesus investiu em mudar ou ao menos em tentar melhorar a opinião do povo a seu respeito? 0 de recursos investidos na opinião alheia. Nenhum tempo, nenhum suor, nenhum recurso financeiro investido em manipulação da opinião do outro. Mas se Jesus não investia nem um centavo na bolsa de valores da opinião alheia, em qual bolsa ele investia? Quanto tempo, esforço e suor Jesus investiu em abençoar a todos? Quanto tempo, esforço e suor Jesus investiu para curar a todos que tinham boa vontade? Quanto tempo, esforço e suor Jesus investiu na sua vida e na minha vida para nos deixar o livro da vida pronto? Quanto tempo, esforço e suor Jesus investiu na sua e na minha vida para nos deixar uma carta de amor para que pudéssemos encontrá-lo e conhecê-lo profundamente? Quanto tempo, esforço e suor Jesus investiu em organizar o roteiro da nossa viagem de vida? Quanto tempo, suor e esforço Jesus dedicou para criar um modelo, um mapa da mina, em que até os loucos o encontrariam? Mas qual modelo? Mas Jesus nos deixou um livro? Mas Jesus nos deixou uma carta de amor? Mas Jesus nos deixou o mapa da mina da vida? Um mapa da mina que até os loucos entendem? Mas Jesus fez um roteiro para a nossa viagem de vida? Isaías 35, 8, 10 diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Mas Jesus era Deus? João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 8:57. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Por meio de Jesus, todas as coisas foram feitas e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1:16. Porquanto em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Jesus e para Jesus.
Jesus escreveu todos os dias da nossa vida antes de nenhum deles existir. Teus olhos vinham meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Salmo 139, 16. Jesus é o verbo, a informação, a sabedoria de Deus em forma de ser humano. Jesus é o Deus homem, o homem Deus. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João estava na ilha de Patmos, quando Jesus apareceu para ele, se revelou para ele, para que todos nós tivéssemos essa revelação. Apocalipse 21:6. E Jesus declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Vou repetir de novo. Jesus declarou-me ainda, João disse: tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E então, a quem devo modular? Em quem devo investir a minha energia? Em que devo investir os meus recursos? Qual deve ser meu alvo de vida supremo? O Espírito Santo de Deus, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse que ele não nos deixaria órfãos, que ele nos daria o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. E que tudo que o Espírito Santo recebesse da parte dele, ele nos daria. Hoje o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. E se você quiser, ele está dentro de você. Basta você convidá-lo. Basta você querer. E com ele dentro de você, a vida passa a fazer sentido. Mesmo as maiores das dores e mesmo as maiores das alegrias. A vida passa a ter sentido, passa a ter um propósito muito maior do que a nossa própria vida individualista, passa a ter um sentido de corpo de Cristo, passa a ter um sentido de família da raça humana. Cada um de nós somos complementares como raça, como sociedade. Deus nos criou único, Deus não te criou único para você ser solitário ou solitária, ou abandonado, órfão, não. Jesus falou que não nos deixaria órfãos, nós não somos órfãos. Em Jesus, nós temos vida e vida em abundância. O Espírito Santo de Deus está aí ao teu redor. E talvez você tenha ele até dentro de você já, ou queira convidar ele nessa tarde, para estar dentro de você e falar diretamente com você. Ele é Deus. E Ele te ama. Um final de semana abençoado.